O Supremo Tribunal Federal já formou maioria de votos para confirmar a proibição da remoção forçada de pessoas em situação de rua. O despejo forçado e a apreensão de pertences também estão proibidos. Essa decisão, aliás, foi tomada com base no caso da Cracolândia, em São Paulo, onde o governo de São Paulo decidiu retirar os usuários de drogas das ruas, né? Colocar num ambiente onde eles possam agir sem perturbar a ordem pública. Aqui no estúdio eu recebo o psicólogo Deusimar Guedes para falar também sobre esse tema. Na sexta-feira passada a gente teve aqui um psicólogo e um assistente social e falaram muito de que essas pessoas dependentes de químicas, elas têm ainda salvação, têm tratamento. Agora, essa decisão do Supremo, primeiro ponto, você concorda com ela, Deusimar? Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todos que nos veem. Olha, Hermes, quando se trata de drogas, especialmente da doença, dependência química, qualquer decisão exige complexidade, não são decisões simples e tal. É claro que o direito das pessoas de ir e vir, o direito de estar no espaço público, é um direito que o Supremo certamente se baseou nesse direito para poder preservar as pessoas poderem ficar, usar esse seu direito de estar onde quiserem. Agora, eu também sou advogado, então eu tenho um princípio jurídico que diz que o direito individual, ele jamais pode se sobrepor ao coletivo. Exato. Então, ele ficando na rua, desde que ele não esteja atrapalhando, não esteja perturbando a coletividade daquela localidade, tá, aí sim o direito dele acho que deve ser preservado. Agora, uma vez que o direito individual dele, ele está impedindo o comerciante de abrir sua loja, ele está intimidando os clientes de chegar até aquela localidade ou aquela igreja e tal. Então, isso aí, eu acho que o poder público deve intervir sim, exatamente obedecendo esse princípio legal, princípio jurídico, que é de jamais o direito individual se sobrepor ao coletivo. Eu vou contar uma experiência própria. Na última vez que eu estive em São Paulo, nós estávamos no Uber e ia um outro Uber na frente. Teve que passar por perto de uma área daquela de Cracolândia. E no Uber da frente, alguém jogou uma bomba grande embaixo do Uber. E foi aquela explosão que a gente teve um susto, pensou até que era no nosso carro. Aí eu perguntei ao motorista o que foi isso. Ele disse, um usuário de droga jogou uma bomba para o carro parar. Na hora que o carro parasse, ele depenava tudo e roubava todo mundo. É uma situação muito complicada, né? Porque envolve também violência por parte dessas pessoas. Ah, com certeza. O crime só se organiza na desorganização pública. Ou seja, a organização do crime, ela é diretamente proporcional à desorganização do poder público. Então, quanto mais o poder público for leniente, for burocrático, for tardio nas suas decisões, o espaço não fica vazio, ele vai sendo ocupado exatamente por alguém. E é isso que tem acontecido muito no nosso país. O poder público é muito leniente. Eu costumo dizer, inclusive, Hermes, que se a burocracia oficial se instalasse no crime, o crime quebrava, o tráfico de droga quebrava. Mas, infelizmente, a burocracia é só do lado oficial e o outro não tem burocracia, as coisas são muito rápidas. Então, se deixou crescer demais. São Paulo é um negócio que vem desde a década de 90, quer dizer, há 3 décadas praticamente ali, há mais de 3 décadas, podemos dizer, que aquilo vem se avolumando, vem crescendo e aí o poder público foi deixando e aí virou metástase e aí fica mais difícil, porque isso é uma doença como o câncer. Se nós tratarmos no início, as chances de cura são 100%. Agora, se deixar virar metástase, fica bem mais difícil, é o que aconteceu ali em São Paulo. Nós temos 2 situações, né? Uma de moradores de rua, pessoas que perderam as casas, as residências por diversos motivos, inclusive envolvimento com bebida alcoólica, com outras drogas lícitas, né? Mas tem também esse pessoal que é viciado em drogas pesadas, químicas, assim, é muito difícil de você ter uma convivência pacífica entre esses 2 lados. São 2 situações distintas que o poder público tem que olhar. Exatamente. A complexidade das Cracolândias precisa de uma equipe multidisciplinar e todos caminhando na mesma direção. Eu vi agora um depoimento de uma pessoa da segurança pública, por exemplo, aqui em João Pessoa, onde as nossas Cracolândias estão começando e já se avolumando, e infelizmente nos principais pontos turísticos. Então, tem uma traficante, por exemplo, que no período de 15 dias ela foi presa 3 vezes em flagrante. Traficante. 3 vezes em flagrante ali na região da praia.
Mas mesmo assim, na audiência de custódia, ela já é solta e volta para lá. Então, quer dizer, o crime termina compensando. Isso serve de espelho para outras pessoas mal intencionadas também. Então, quer dizer, para se enfrentar esse tipo de problema, tem que ter todos os segmentos. A área de saúde, a área de assistência social é de suma importância, a própria sociedade, através das suas instituições, igrejas e tal. A segurança pública não pode estar fora disso, mas todos juntos, com a parceria do Ministério Público e do Poder Judiciário. E todos têm que estar juntos, numa verdadeira força-tarefa, caminhando na mesma direção. Agora, se ficar disputando quem é que pode mais, quem é que pode menos, ou cada um com a interpretação diferente do problema, a gente não vai caminhar, com certeza. Bom, os dois convidados que nós tivemos aqui na sexta-feira passada, a assistente social e o advogado, eles defenderam que essas pessoas têm como salvar essas pessoas. Com a série de políticas públicas, teria como recuperar essas pessoas que estão na rua. Estamos falando dos dependentes de drogas. Na sua visão, tem como se recuperar, mesmo elas estando na rua, sem poder retirar daquele local? Olha, Hermes, primeiro, tem que retirar da rua. Não vou dizer retirar involuntariamente. E a própria legislação nacional, ela admite a possibilidade da internação involuntária hoje aqui. Aquela que o usuário não quer e a família pode internar. Não é nem mais a compulsória. A compulsória não mais existe, porque tem a interferência do juiz. Hoje é apenas, não precisa da interferência do juiz. A própria família, naqueles casos onde aquele indivíduo que é dependente químico está correndo um sério risco de vida pessoal ou de atentar contra a vida de terceiros, cabe a internação involuntária legalmente. Essas são as exceções. A maioria ali certamente tem jeito. Agora, tem que tentar retornar para suas famílias aí com o trabalho da assistência social, um trabalho de paciência contínuo, obedecendo o direito das pessoas, mas também corresponsabilizando eles, esses usuários e dependentes também, por aquelas infrações que eles estão cometendo, inclusive de ocupar o espaço onde não deve, de estar impedindo o ir e vir de outras pessoas. Então, a maioria dos especialistas acreditam que a dependência química não tem cura, mas pode ser administrada, é como a diabetes. Você pode administrar a diabetes ali e viver bem com aquela doença, mas ela fica adormecida ali. Uma minoria concorda que tem cura e tal, mas a discussão é outra coisa. Mas o problema tem solução, não a curto prazo, mas ele tem solução, desde que haja, como disse, uma verdadeira força-tarefa dos diversos segmentos, com ações efetivas e caminhando na mesma direção, sem estar disputando por ideologia, porque as políticas sobre drogas, elas não caminham mais aqui no nosso país, elas não avançam mais por conta de bandeiras ideológicas, bandeiras partidárias, coisas desse tipo. Fica um torcendo contra o outro. Então, a ciência ela tem uma dificuldade muito grande de influenciar a política aqui no nosso país, infelizmente. Tem essa mistura muito forte, né?